Vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Você que trouxe a sua Bíblia aí, quero pedir que você abra aí no Evangelho de Mateus. A gente vai se acalmando, parece que vai refrescando um pouco mais, né, gente? É só impressão, né? É só impressão? Alguns disseram aí que é só impressão minha, viu, irmãos? Mas é fé, né? É fé, talvez pela fé que eu tô percebendo aqui que eu tô refrescando, né? E realmente, irmãos, são os cuidados que a gente tem que ter, porque realmente o dia está muito calor mesmo, mas o Senhor vai dar graça para nós, amém? E daqui a pouquinho nós vamos estar, graças a Deus que a noite vem e aí já dá mais uma acalmada, já dá mais uma aliviada, e aí Deus vai dando a graça para nós, amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 25. Mateus, capítulo 6. Versículo 25. Amém, irmãos? Quem não achou, diga espera. Amém? Então vamos lá. Mateus, capítulo 6. Versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Porém vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Amém, irmãos? Eu quero chamar sua atenção para duas perguntas em específico aqui nesses versículos que nós lemos. A primeira é aqui no versículo 25, que pergunta assim: não é a vida mais que o alimento e o corpo, mais do que as roupas? A segunda: não tendes vós muito mais valor do que elas? Querido, será que a vida é mais importante do que comer, do que vestir, do que as aves? Comer é importante, irmãos? Amém? Ou é só para mim que comer é importante? Comer é importante. Vestir é importante? É importante, irmãos. É importante. Trabalhar é importante? Por quê? A gente pensa, se eu não trabalhar, como que eu vou comprar comida? Se eu não trabalhar, como que eu vou me vestir? Se eu não trabalhar, como que eu vou cuidar dessas necessidades da minha vida? Não é assim? E aí, essa palavra continua dizendo que todas essas coisas, elas são sim importantes. E aí, essa palavra vai dizer assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, elas vos serão acrescentadas.
E mais uma vez Jesus disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Diga comigo: basta cada dia seu próprio mal. Querido, eu quero conversar com você nessa noite sobre um assunto muito importante que diz respeito a mim, diz respeito a você, a todos nós. E eu quero falar para você um pouco hoje sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a maneira como nós estamos vivendo a vida, sobre a forma como nós estamos caminhando, ou quem sabe, estamos sendo levados por ela. Sabe, irmão, eu não sei se você tem ciência disso. Nesse mês de setembro, você sabe o que é falado? É chamado de Setembro Amarelo, não é isso? Onde muito se fala nos meios de comunicação sobre a prevenção do suicídio. Irmão, e por que nós como igreja, por que eu como pastora nessa noite podia pregar tantas outras mensagens? Eu preciso falar disso com você. Porque pode ser que essa realidade ela esteja inserida tão perto de nós, e não é difícil, e nem de se assustar, e não deve ser algo assustador, deve estar dentro da igreja. Porque uma vez que a igreja é esse corpo de pessoas que se unem aqui, existem demandas, existem problemas, existem situações que a gente não pode ignorar. E uma delas, irmãos, é que essa realidade, ela pode estar muito mais próximo de nós do que vocês imaginam. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra, nós observamos que o próprio Deus, a própria Bíblia, ela vai nos dar aqui maneiras de nós enxergarmos e nos posicionarmos com relação a esse assunto. Sabe, querido, eu quero falar para você o porquê que é importante nós fazermos hoje essa reflexão. Eu não posso hoje encerrar esse assunto com você, falar que eu vou falar tudo sobre esse assunto e nós vamos sair daqui com tudo na ponta da língua, porque essa também não é a minha intenção. Mas se o Senhor me permitir, eu quero no mínimo, junto com vocês, poder fazer uma reflexão e quem sabe a gente juntos pensarmos diferente do que nós estamos pensando aqui. Porque, irmão, veja bem, a gente ouve falar muito sobre uma preocupação com pessoas que querem tirar suas vidas. E às vezes a gente fala assim: olha, porque fulano, ele está parecendo que ele está em depressão, ele está pensando em colocar fim na sua vida. Mas você sabe o que eu observo, querido? Que a questão de prevenir, a questão de ajudar pessoas nessa situação, não é só eu pensar naquele que está pensando nisso. Não é só eu me alarmar com aquele que por um motivo ou outro, porque não sei se você sabe, e eu quero convidar você a refletir rapidamente comigo. Existe um relatório da Organização Mundial de Saúde que diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida. A cada 40 segundos alguém decide terminar, muitas vezes não com a sua própria vida, mas terminar com a dor, terminar com o sofrimento, quem sabe terminar com uma ansiedade que está fazendo ela sofrer, quem sabe colocar fim em situações aonde a pessoa já não vê mais saída. Porque o que é o suicídio, irmãos? O suicídio é a manifestação do sofrimento extremo de um ser humano, de alguém que não entendeu, de alguém que não conseguiu compreender, não conseguiu lidar com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de situação. E eu aqui quero chamar a sua atenção de trazer para dentro da palavra, para que nós possamos pensar, irmãos, por que isso pode estar acontecendo hoje? Para você ter uma ideia, esse mesmo relatório da Organização Mundial de Saúde fala que o suicídio ele está acontecendo na faixa etária a partir dos 70 anos e até os 30 anos de idade.
a partir dos 70 anos, porque muitas vezes o idoso, quando ele chega nessa idade, ele experimenta uma sensação de vazio, uma sensação de que como se ele já tivesse cumprido tudo na vida dele e como se ele não tivesse utilidade. Até os 30 anos é aquela perspectiva frustrada, às vezes que vem de uma cobrança tão grande, de que eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar para todo mundo, eu tenho que ter uma boa carreira, eu tenho que ter, é um nível de exigência tão grande, que o adolescente, a cada dia que passa, está entrando nessa estatística que está se aumentando, e que aumenta muito mais com aqueles que vivem uma indefinição da sua orientação sexual. O número aí é muito maior ainda, é avassalador. Porque nós estamos convivendo numa sociedade do consumismo, aonde muitas crianças, muitos adolescentes, e é uma fase de muito confronto. Muitas vezes quando chegam nas suas escolas, se você não tem o tênis que todo mundo tem, você é ridicularizado. Se todo mundo tem um telefone, você está ficando para trás. Porque, irmão, todo mundo aqui frequentou a escola? Você sabe, irmão, é um ambiente hostil. É um lugar que você passa que você não esquece mais. Por quê? Porque vive no meio dessa cobrança. Aonde ali você sofre muito pela aparência. Se você não encontra um lugar para você pertencer, se você não encontra, vamos chamar aí de uma tribo para você estar, é ali que muitas vezes eles são desenganados. É ali que muitas vezes eles começam a olhar para o lado e não vê uma perspectiva de que a vida vale a pena. E muitas vezes dentro das suas casas, eles não têm esse amparo, eles não têm esse apoio, porque muitos pais já não se assentam mais com seus filhos. Muitas famílias já não têm tempo de comunhão nos lugares de comunhão que a gente tinha antes. Irmão, sofá de casa antigamente era o lugar de você conversar. Sofá de casa hoje é o lugar onde você só conecta com as telas, com o telefone e com a televisão. Antigamente, mesa era o lugar onde pais e filhos se olhavam nos olhos. Hoje não. Cada um pega seu prato, vai para um lado, vai para o outro, e já não se tem mais esse olhar. Só que olha para você ver que interessante, Jesus, ao tratar disso, ele fala aqui sobre um dos males da sociedade hoje. Você sabe qual que é o maior índice que o Brasil está enfrentando hoje de enfermidade? Nós somos chamados do país dos ansiosos. O Brasil está sendo chamado do país dos ansiosos. O que é um ansioso? É uma pessoa que não tem um tempo certo. O que é isso? Ela não sabe o tempo em que ela está vivendo. O ansioso é aquela pessoa que eu costumo definir assim, é a mesma coisa de que você quebrar um braço, você engessar um braço que você ainda não quebrou. Pensa que você encontra com alguém com o braço engessado, você fala, fulano, você quebrou o braço? Ele fala, não, mas vai que eu quebro. Então ele já engessou, ele já arrumou uma solução, porque vai que acontece o que ele está esperando. Esse é o ansioso. É aquele que Jesus dá a definição aqui, que está sempre preocupado, querido, com uma ansiedade do que ele vai comer. Ele está sempre preocupado do que ele vai vestir. Ele está sempre preocupado com o dia de amanhã. Ele está sempre preocupado com o que vai acontecer, como que vão ser as coisas, o que vai ser, o que vai ser, o que vai acontecer. Ele está sempre preocupado. E andando nesse compasso, ele é facilmente levado por uma sociedade que te representa pelo que você tem, não pelo que você é. Nessa de vivermos essa ansiedade, irmão, repara para você ver uma coisa. Você já falou de alguma coisa com o seu telefone perto e de repente você se deu conta que o seu telefone estava te mostrando aquilo que você queria? Você já viveu isso? Eu falei, misericórdia, o que é isso? Estou podendo nem ficar sozinha mais. Falo, mas não contei para ninguém. Irmãos, nós vemos uma sociedade do consumismo. Repara para você ver que é só você falar aqui o que se chama de algoritmo hoje. E nós estamos entrando nesse compasso de que nada está sendo suficiente para nós. Você observa que as pessoas, não sei se você sabe desse dado, maior número
é das cirurgias de correção plástica do que daquelas que deram certo. Você sabia disso? Maior é o número de cirurgias plásticas para corrigir do que de cirurgias plásticas para dar certo. Porque, irmãos, tem pessoas que estão tão doentes. Existem pessoas que perderam tanto a noção que elas chegam no consultório e falam: eu quero ficar igual essa pessoa aqui. Mas não dá para você ficar igual ela, não. Eu quero ficar igual essa pessoa aqui. Porque se não for assim, eu não vou me satisfazer. Irmãos, hoje é a maior prevenção que nós podemos ter para ajudar, para contribuir, para que as pessoas venham valorizar a vida delas, é que você e eu venhamos primeiro entender qual é o valor que Deus dá para a vida. A palavra diz que Deus, Ele considera a vida como um dom. E se você for olhar, as pessoas estão lidando com a vida a cada dia que passa como se ela fosse um objeto. Ao ponto de nós considerarmos todas essas coisas aqui como se elas fossem mais importantes do que a vida. E o próprio Jesus diz assim: olha, olhai para as aves do céu. Dá uma olhada para as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem. Mas o vosso Pai Celestial, Ele está alimentando elas. O vosso Pai Celestial, Ele está alimentando elas. E contudo, se Ele está alimentando elas, vocês não têm mais valor do que essas coisas? Irmãos, você sabia que tem muitas pessoas que estão tirando as suas vidas porque não estão encontrando um lugar para se encaixar na sociedade? Você sabia que muitas pessoas estão perdendo o brilho de viver porque quando elas olham para o lado, quem deveria ser dia ensolarado está sendo dia nublado para elas? Irmão, eu falava isso ali com o Bruno, falei: Bruno, tem gente que é igual sombra no dia ensolarado. Já viu quando você está andando, irmão, aquele sol está no seu lombo, você está doido procurando uma sombra, quando você chega naquela arvorezinha, você... ai, que alívio. Tem gente que é assim. Quando você está sem esperança, quando você está com o coração triste, quando você está abatido, tem pessoas que você chega perto delas, que elas são como sombra. Elas trazem um refrigério para o seu coração. Elas trazem um alívio, um frescor para a sua alma, que você dá aquele suspiro e fala: eu não posso desistir, eu tenho que seguir em frente. Irmãos, quem sabe a maior prevenção para o suicídio nos dias de hoje não é só nós preocuparmos com a depressão, que é um mal que precisa ser tratado. Não é só nós nos preocuparmos com as coisas fisiológicas, mas nós entendemos que Deus nos chamou como sal da terra e luz do mundo. E você está precisando ser sombra para alguém que está num dia triste. Quem sabe a prevenção de suicídio que você pode implantar na sua casa é voltar a se alimentar na mesa com a sua família. Quem sabe a prevenção de suicídio na sua casa, de suicídio na sociedade, seria nós termos um olhar mais humano e incentivarmos as pessoas a um olhar de contemplação, como o próprio Jesus ensinou aqui. Quando Jesus estava nos conduzindo e dizendo aqui: olhai para as aves, olhai para os lírios, olhai, observai essas coisas. Sabe o que Jesus estava falando? Irmãos, nós precisamos de um olhar contemplativo. Sabe o que é esse olhar contemplativo? É aquilo que nos tira de olhar apenas as coisas e colocar os olhos naquilo que de fato faz a diferença na nossa vida. Sabe por que muitas pessoas confundem, às vezes, depressão com tristeza? Irmão, tristeza é aquele sentimento de prostração que você tem, que eu tenho muitas vezes, num dia mau. Quando alguém te chama e fala assim: olha, vamos lá no aniversário do fulano, você fala: não, hoje eu não vou, não estou afim. E aí ele fala assim: não vamos, porque lá vai estar muito bom. Você fala: quer saber? Então tá, vou vestir uma roupa ali, vou. Foi, passou, melhorei. Isso é tristeza, irmão. Isso é mal-estar. Diferente de alguém que já não se identifica mais com ele mesmo.
Diferente de alguém que já não consegue ver mais saída. Diferente de alguém que já não consegue ver mais solução em nada. E tudo que ele consegue pensar é colocar fim na sua dor. Isso é depressão. Alguém que não consegue se ver mais fora de um estado em que ele está. Alguém que não consegue ver saída do seu problema. E quem sabe nós podemos dar um exemplo bíblico de Elias. Que diante do problema que ele estava, diante da situação que ele estava, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele fala: eu não vou conseguir sair daqui. Então é melhor que eu me assente aqui, porque é melhor que eu morra, porque não há saída mais para mim. E a palavra diz que naquela hora, o Senhor enviou ali alimento para ele, e ele prosseguiu, ele seguiu em frente. E sabe, querido, pode ser que muitas coisas na minha vida, pode ser que muitas coisas na sua vida, tem momentos, tem situações em que nós estamos experimentando. É mesmo, tá vendo, gente? Já está pregando, olha aí. Tem momentos, tem situações na nossa vida em que podem ser resolvidas, queridos, e são quando nós posicionamos os nossos olhos em quem de fato pode definir a nossa história. Em quem de verdade, querido, pode e te sustenta. Deus em momento nenhum está dizendo que a sua dor não é importante. Jesus não disse que você não tem que trabalhar, querido. Quando essa palavra diz, quando Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, ele não estava dizendo assim: olha, o seu trabalho, aqui essas contas que você tem para pagar, entendeu? Você está com fome, que não, busca primeiro o reino de Deus. Irmão, não é isso. Quando Jesus está dizendo, ele está dizendo que é importante comer, é importante investir, é importante você trabalhar, porém não é o mais importante. Que trabalhar precisa ser algo secundário na nossa vida, e você precisa trabalhar, você precisa disso. Só que Jesus está dizendo: eu preciso ser a peça central da sua vida. Assim como um carro precisa do motor para funcionar, porque ele pode estar em perfeito estado. Se o motor não estiver funcionando, o que adianta, irmão? Assim somos nós. Alguém pode olhar para você e achar que você está em perfeito estado, mas se a parte motora da minha vida e da sua vida, condutora, que é Jesus Cristo, ela não estiver no lugar certo, não vai adiantar. E sabe o que Jesus disse nessa palavra? Ele falou assim: olha, por acaso algum de vocês pode acrescentar alguma coisa no dia de vocês? Irmãos, quantos de vocês aqui já conseguiram mudar alguma coisa na vida porque você se preocupou? Pode falar comigo. Qual de vocês conseguiram mudar alguma situação na vida de vocês por causa da preocupação e da ansiedade? Ninguém muda nada na vida com preocupação e com ansiedade, mas a preocupação e a ansiedade muda o seu estado na vida. Se você se preocupar, a Bíblia diz: olha, se você se preocupar com o dia de amanhã, cada dia tem o seu mal. Então, se você andar preocupado, se você andar ansioso, o que você vai conseguir com isso? Uma desilusão na vida. Sabe qual é o motivo também que muitas pessoas, e aonde nós temos que buscar, irmãos, auxiliar, nós temos que buscar contribuir, é na dificuldade de lidar com a dor. Sabe por que muitas pessoas estão desistindo de viver? Porque não querem lidar com a dor. Irmãos, a dor faz parte da vida. Seja a dor de um relacionamento que se rompeu, seja a dor de alguém que te decepcionou, seja a dor de você ter perdido o emprego, seja a dor de uma alegria atrasada. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que a alegria que não chega no tempo que a gente espera, ela traz tristeza. Então não adianta nós acharmos que o mundo é isso que estão mostrando aí, irmãos. Nós estamos vivendo numa sociedade onde você não vê ninguém postar no dia e falar: estou com a vida estressada, estou ruim, estou isso, estou aquilo, aquilo outro. Não, irmão, todo mundo busca a melhor foto para pôr lá. Não é? Tem uns que você nem conhece na rua. Olha, irmão, eu passo direto, porque tem uns que você olha a foto do perfil, eu falo: uai, mas não sabia. Por isso que eu cumprimento. Olhou para mim, irmão, eu sorri e aceno. Ó, entendeu?
Por que é isso? Estamos numa sociedade onde há uma preocupação excessiva com aquilo que é aparente, mas que não se preocupa com a essência. De que adianta você passar uma maquiagem, você usar uma boa roupa, você ser aceito numa tribo, se quando você entra na sua casa, põe o travesseiro na cabeça, você chora porque ainda não entendeu o significado de viver? Sabe o que Deus está dizendo para nós? A maior prevenção do suicídio, a maior prevenção da desilusão da vida, é manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Agora, se as pessoas estão desistindo de viver, e nós que dissemos que carregamos a palavra, elas encostam perto de nós e falam: tá difícil, né? A gente fala: tá mesmo. Pelo amor de Deus, olha, isso aqui tá terrível. Às vezes é só eu que vejo por isso, você não vê. Pelo amor de Deus, você viu o que aconteceu? Olha, a crise diz que daqui a um tempo, não sei quantas pessoas vão estar desempregadas. Diz que daqui a um tempo isso aqui vai explodir com uma bomba, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Irmão, quando você olha, a pessoa que chegou perto de você procurando uma palavra, está te consolando, falando: não, mas fica assim não, obrigada, viu? Que prevenção é essa, irmão, que nós precisamos? Será que a questão é só se preocupar e nós colocarmos um cartaz diga sim à vida? Ou estamos precisando de fato, se todos nós que estamos aqui dissermos sim à vida que Deus tem para nós, quem chegar perto de você vai dizer sim à vida que você também disse sim. Porque Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer te usar para impactar. Querido, eu consigo ver 4 motivos pelo que é importante a igreja estar engajada nessa causa, não apenas em setembro, mas o tempo todo. Por que não apenas em setembro a igreja tem que preocupar com isso? Porque o evangelho é vida para todos, e nós devemos propagar o evangelho. O evangelho é vida para todos. As boas novas trazidas por Cristo são revolucionárias para o mundo inteiro. E talvez você olhe para mim e fale: pastora, mas e se eu for a pessoa que estou pensando em suicídio? Calma, é por isso que eu estou aqui, é por isso que a igreja está aqui, é para te ajudar, querido. Só não se cale, só não se encerre. E pode ser que você fale assim: mas eu não tenho pensamentos suicidas. Mas você tem pensamento de morte. Sabe qual que é a diferença? Pensamento de morte para pensamentos suicidas. O pensamento suicida é aquele que programa meios dele mesmo terminar com o sofrimento. Pensamento de morte é aquele que pensa assim: ah, eu estou salvo mesmo. Podia um carro vir me atropelar. Ah, podia acontecer uma coisa assim, porque se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Não, querido, não. Se você é cristão, se você está indo na igreja e você ainda sente isso, deixa eu dizer uma coisa para você: deixa Jesus mudar a sua vida. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Jesus não te libertou apenas para você ir para o céu, mas Jesus te libertou para você viver num ambiente com Ele de vida e vida em abundância. Uma vez que isso aconteceu, uma vez que Jesus fez isso com você e comigo, todas as ferramentas estão disponíveis para que você cumpra a sua missão aqui nessa terra, levando uma vida que vale a pena, levando outras pessoas a se encontrarem com a verdade da palavra através da sua vida. Outro motivo pelo qual é tão importante a igreja falar sobre isso, porque como corpo de Cristo nós devemos nutrir os irmãos, devemos nutrir os membros. E se tem alguém aqui que está passando por isso, é na igreja que você tem que encontrar ajuda. É com os irmãos que você tem que encontrar ajuda. E se você não confia em ninguém aqui dentro, está errado, irmão. Se você diz: mas o que vão falar de mim? Não importa o que vão falar de você. O que importa é que Deus já disse a seu respeito que Ele tem vida para você e vida em abundância. O problema é que a gente está numa sociedade que aprendeu a silenciar. O problema é que a gente está numa sociedade onde todo mundo aprendeu a engolir o choro. Não engole o choro, irmão. Chora, porque até as suas lágrimas Deus já recolheu. Está sofrendo? Então vamos enfrentar a dor, irmão.
Está doendo? Vamos enfrentar a dor. Está sofrendo? Vamos sentar, vamos chorar, vamos vestir o luto, porque daqui a pouco Ele vai nos vestir de alegria, de vestes novas. Mas para vestir de alegria, de vestes novas, muitas vezes eu tive que passar o período do choro. Para ter vitória, muitas vezes a gente tem que passar, ou sempre, o período da guerra. Mas não é se calando. Terceiro motivo pelo qual a igreja tem que falar de assuntos como esse, para mostrar ao mundo que a igreja realmente se importa. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui, irmão? Não é porque ninguém me obrigou, não. É porque Jesus me ensinou que Ele se importa. E se a igreja não se importar, se a igreja não se engajar em situações como essa, irmão, pensa comigo aqui. Do que adianta pregar e falar sobre amor ao próximo, de falar sobre a defesa da vida, se eu não me incomodo em tratar de assuntos como a prevenção do suicídio? Se eu não me incomodo de saber que existem pessoas que estão programando isso. Um verdadeiro cristão demonstra na sua conversão genuína, na prática, no cotidiano, o amor ao próximo. Você não vai pôr fim na sua vida porque você achou que ela terminou. Aonde você vê um ponto final, Deus já escreveu uma nova história para você. Há muito tempo você só não está conseguindo ver. E precisa de gente para te ajudar. A solução não está no mais um trago. A solução não está em mais um copo. A solução está em Jesus Cristo, a fonte de vida eterna, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque a igreja precisa falar sobre isso, porque existem muitos tabus a serem desconstruídos. Existem muitas opiniões, existem muitas coisas até dentro da igreja. Um local onde a verdade deve ser revelada, um local onde a verdade deve reinar absoluta. Ainda existem pessoas pregando mentiras dentro da igreja. Palavras equivocadas sobre suicídio, sobre depressão, transtornos mentais. Irmãos, ainda tem gente achando que depressão é coisa de gente à toa. É falta de Deus. Irmão, eu sei, Jesus pode tudo. Você crê nisso? Jesus pode tudo. Só que Ele também curou 10 leprosos e falou assim: vai no sacerdote, quando ele examinar vocês e ele vê, ele vai liberar vocês. Irmãos, eu quero que um médico consulte um depressivo que eu estou ajudando. Ele fala: você não tem mais nada, você está liberado. Aqui, acabou o remédio, acabou isso. Eu não sei, mas você está curado, você está curada. Eu quero que uma autoridade médica tenha essa experiência de milagre no consultório dele, irmão. Mas é necessário sim você procurar muitas vezes um médico. Para de achar que psicólogo é coisa de doido, que psiquiatra é coisa de doido, querido. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Como a igreja pode entrar nesse meio? Primeiro, você precisa começar a levantar os seus olhos para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Se uma pessoa que está pensando hoje acabar com a sua vida se encontrasse com você no estado que você está, ela desistiria ou ela iria até o fim? Você não precisa responder. A forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos vivendo, leva as pessoas a sair do buraco, ou cavar o buraco mais fundo e falar: vou fazer mais fundo que cabe nós dois, irmão, entra aí. Pera aí que eu vou aumentar o tamanho aqui porque o negócio está feio. Se eu não vou aguentar, irmão, você também não vai não. A igreja, eu e você, precisamos estender a nossa mão. Aí você fala assim: pastora, como que eu faço para ajudar alguém que está pensando em desistir da própria vida? Sabe o que você faz? Primeiro, se importe com a dor dela. Segundo, acolha essa pessoa com amor e com compaixão. Terceiro, se você se julga incapaz, você fala assim: olha, eu não sei o que falar. Procure alguém, mas não se encerre no sofrimento. Ofereça ajuda, ofereça amparo. Ofereça um abraço, querido. Não ofereça julgamento, mas ofereça a verdade para essa pessoa.
Fala para ela: olha, eu posso até não saber o que te dizer, mas Jesus, Ele disse que não precisa de você se preocupar, porque não adianta você querer aumentar ou diminuir a sua vida, porque a sua vida é dEle, e Ele não vai desistir de você. Ele não desistiu de mim, então Ele não vai desistir de você. E querido, eu não sei o que está levando muitas pessoas. A gente pode até sugerir o que leva muitas pessoas a fazer isso. Pessoas que estão pensando em comportamentos suicidas. Pessoas que estão olhando para a vida. Ela olha para a política e fala: não tem jeito. Ela olha para as autoridades policiais, ela fala: não tem jeito. Ela olha para a economia, não tem jeito. Ela liga a televisão, está lá, fulano matou ciclano, que não sei o que, que não sei o que. Irmãos, isso vai desencadeando um comportamento de desistência. Deixa eu te perguntar uma coisa: para quem você está olhando? O que você está ouvindo? Irmão, eu vou dizer algo para você aqui de todo o meu coração. A palavra de Deus diz: olha, que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, como eu faço? Deixando a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração. Irmãos, muitas vezes nós estamos preferindo a murmuração do que a palavra. Estamos preferindo negar tudo do que olharmos a palavra e aceitarmos a verdade. Muitos ainda estão em aspectos gerais, a religiosidade, um fator de proteção, dizer não, porque eu sou, eu faço, eu acontece. Irmãos, nós tivemos que amargar aí uma leva de pastores com famílias que se entregaram. Sabe o que é isso? Muitas vezes porque entenderam que tinha que silenciar, porque se eu falar disso, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, mas se eu tratar disso, como que as pessoas vão olhar para mim? Querido, como que a gente tem que respeitar os outros? Isso não é brincadeira. A gente nunca pode brincar com assuntos como esses. Como que eu faço para ajudar, como sendo igreja, tratando isso com seriedade? Observando aonde eu posso contribuir, de que forma eu posso ajudar. E como eu disse para você, ouvir, encorajar a pessoa a falar sobre o seu problema. Hoje em dia as pessoas entendem que não pode falar sobre os seus problemas porque eu não posso confiar em ninguém. Ah, porque eu não confio em ninguém. Querido, você precisa mudar. Você precisa mudar essa sua concepção. Não estou dizendo que a partir de agora você vai sair dando o seu telefone para todo mundo, abrindo a sua casa para todo mundo. Mas esse tipo de pensamento te isola. E quanto mais sozinho você andar, mais vulnerável você se tornará. Ah, eu não confio em ninguém. Você está falando isso porque você já conviveu com todas as pessoas no mundo, né? E todas elas te disseram que não pode ser confiáveis. Ou porque você está dizendo isso a partir do princípio de algumas pessoas. Porque, irmãos, se nós formos olhar o que diz aí fora, a gente fala que 99% do Brasil é corrupto e 1% é bom, não é? Isso não é verdade. A maior parte das pessoas são boas e a menor parte delas tem um caráter reprovável. A questão é que nós, como seres humanos, percebemos o que é ruim mais fácil. Já aquilo que é bom, a gente o quê? Esconde. Irmão, como eu disse para você aqui, nada substitui o tratamento de um profissional. Nada substitui. Mas eu sei que não há tratamento mais eficaz do que Cristo entronizado, do que a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Eu não nego a veracidade, mas eu digo para você, até os profissionais hoje reconhecem que é imprescindível a participação de irmãos em Cristo no combate dos problemas que vem assolando muitas pessoas. Você já viu isso? Muitos médicos dizer: qual que é a sua fé? Você acredita em quê? O que você acha? Como que é? O que você acha que tem que ser? Até os médicos estão dizendo. Quem tenta contra a sua própria vida, muitas vezes não tem um objetivo único de se matar, mas de acabar com a sua dor, de acabar com o sofrimento que ele imagina que causará aos outros. E quando nós pensamos em prevenção, nós não estamos dizendo em formas de fazer com que as pessoas não morram.
Quando nós falamos de prevenção, nós estamos dizendo que precisamos trabalhar para que uma pessoa descubra o significado, o sentido da sua existência, o sentido de viver e de que elas não precisam ver a morte como uma alternativa. E de que existe sim uma maneira. Você quer outro exemplo, querido? Deixa eu dizer para você: valorize os idosos. Você já reparou como os idosos estão sendo encostados na sociedade? Você sabia que eu me preocupo com eles aqui na igreja? Tá ali, ó. Olha lá meu casal de passarinho lá, ó. Fica em pé aí, para nós vocês. Seu Tonzinho, Dona Arquinha. Meus padrinhos de casamento, olha lá que gracinha. Isso, olha lá, irmãos, que bonitinho. Igual um casal de passarinho, né? Ô, irmãos, que alegria ali, ó. Também aqui, ó, um senhor aqui, ó. Pode ficar em pé aí, senta aí, ó. Claro. Olha só, tá vendo? Ele falou, é mesmo, irmão? Olha só o que ele falou ali, irmãos. A gente tem que dar liberdade ao que ele está falando. Ó, ele está falando como... Olha só. Por quê? Porque ele está se sentindo desacreditado pelas pessoas. Mas olha, eu vou dizer para o senhor, se as pessoas não estão acreditando no Senhor, se a sociedade não está, o descanso do Senhor é saber que Deus nunca vai desacreditar do Senhor. Deus nunca vai te desvalorizar. Deus nunca vai te abandonar. E há um lugar em Deus para o Senhor. Deus reconhece tudo que o Senhor contribuiu aqui na sociedade. Deus reconhece o que o seu Tonzinho, que a dona Darquinha fez. Irmãos, eles têm que ser amados por nós, respeitados por nós. Eles vão dar uma salva de palmas para eles, irmãos. Glória a Deus pela vida dos idosos. Glória a Deus pela sua vida, irmão, que quem sabe construiu a casa que muita gente mora, o hospital que muita gente é atendida. Esse olhar tem que estar dentro da igreja, amém? Pode se assentar, obrigada, viu? Irmão, isso que ele está falando, ele está abrindo o coração dele, irmão. Ele falou, por que tem que ser desacreditado? É os que mais têm que ser cuidados, sabe por quê? Contribuíram. E ainda estão contribuindo comigo, estão contribuindo com você, e ainda vão contribuir e muito mais com as nossas vidas. Então ame, respeite-os, ensina-os em ambientes como esse, irmãos. A igreja não pode ser feita só de jovens. A igreja não pode ser feita só de adolescente. A igreja é feita de família. E em família tem adolescente, tem criança, tem jovem e também tem que ter idoso. Amém? Então, querido, olha, nós precisamos abrir os nossos olhos. A igreja precisa de líderes que sejam dispostos a enfrentar de maneira ousada epidemias de suicídio, situações que têm assolado. Se não nos mobilizarmos de forma pessoal e particular, nós vamos esperar manifestações em massa. E agora eu quero falar para vocês aqui, ó. Temos aqui adolescentes que 12, 13, 14, 11, 10, por aí, né? Vocês não podem deixar o valor da vida de vocês na mão das pessoas. Não deixe as pessoas falar para vocês que vocês valem por causa da aparência de vocês. Ah, tem que fazer isso para estar no nosso meio. Que eles venham se esforçar para estar no meio de vocês, que sejam meios como esse aqui. Que vocês não fiquem procurando lugar para se encaixar não, viu? Ah, porque eu vou fazer isso, porque todo mundo está fazendo. A mãe de vocês não falou que vocês é todo mundo? Né? Vocês são amados. Não importa se o pai de vocês não assumiu vocês. Não importa se a família de vocês não dá o que vocês querem. Deus dá para você o que vocês querem. Sabe o que Deus sabe que vocês precisam? Não é o que vocês querem, é o que Ele pode dar para vocês. É o que Ele pode fazer com vocês. Irmãos, então olha, o que Deus quer que você venha anunciar? Que Ele tem vida e tem vida em abundância. Ah, porque hoje está um tal assim, irmão. Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Espera aí, irmãos. Que amor de Deus que é esse que as pessoas não estão conhecendo? Para que elas venham entender que se fulano disse não, como diz o outro, tem coisa que a gente não perde, tem coisa que é livramento de Deus na nossa vida.
Não fique esperando ser valorizado por pessoas. Não fique esperando ser aceito em lugares. Saiba que Deus aceitou você, que Ele te ama, Ele te libertou, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer mudar a sua sorte. Então levante a sua cabeça, lute por aquilo que Deus colocou no seu coração e não desista, porque Deus não desiste de você, querido. Não se entregue. E não permita que mais pessoas se entreguem, querido. Não permita que mais pessoas se entreguem. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca pensei nisso. A maioria das pessoas que cometeram também não pensavam. Sabe aquele pensamento que vem na nossa mente, você fala assim, misericórdia, o que eu estou pensando? Você está longe. Só que quando você começa a considerar esse pensamento comum, você está mais próximo disso. E a palavra do Senhor diz, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é aceitável, nisso pensai. A palavra de Deus também diz, pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Será que você está considerando uma curtida numa foto mais importante do que a sua vida? Será que eu estou considerando a roupa, o que eu vou comer mais importante do que a vida? Jesus está dizendo, se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus, Ele sabe dar o melhor para cada um de nós. Se coloque de pé no seu lugar, querido. Eu quero orar por você nessa noite, querido. Pensa nisso, você precisa ser um agente de vida onde você estiver. Não deixe com que as suas palavras sejam usadas ao contrário do que Deus quer usar. Eu quero dizer para você aqui, querido, eu abro meu coração para você. Se você que está ouvindo essa mensagem, se você que está aqui, você fala assim, eu pensei nisso, ou eu tentei, você precisa de ajuda. Eu constantemente estou tendo pensamentos assim. Nos procure por mim, pode procurar. Eu não vou resolver, mas eu vou te ajudar a resolver com toda certeza. Não ache que você tem que resolver isso sozinho. Não ache que você tem que resolver isso sozinha. E muitas vezes, querido, é porque você está cansado. Sabe, você está tão perplexo como nós cantamos aqui na música, né? Você está tão surpreso com tudo que está acontecendo no mundo, que você está sendo pego de surpresa com tudo que você fala, vou para onde? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pais, muito cuidado com o nível de exigência que vocês estão transferindo para os seus filhos. Que eu não estou dizendo que os pais não devem preocupar com uma boa educação para os filhos, mas eu já vi filhos com ataque, crise de pânico, de ansiedade, porque eles tinham que buscar suprir aquilo que os pais queriam deles. E muitas vezes os pais, com todo o amor, irmãos, todo o amor. Eu falo para você, não tenho filhos ainda, mas eu falo do lado dos filhos. Os pais querem tanto que a gente seja bem sucedido. Às vezes não é nem porque eles querem unicamente que a gente esteja bem, mas é porque eles se preocupam como as pessoas vão ver a gente. Como que você vai chegar na reunião de família, entendeu? Meu filho é formado, né? Meu filho é pós-graduado, é isso, aquilo, aquele outro. E tem jovens, tem pessoas, querido, que estão se achando um zero à esquerda, um nada, um ninguém, porque não conseguiu suprir essa expectativa. Quer dizer para você, você está vivo? Você está suprindo a expectativa do Deus Criador que era que você viesse. Talvez você nunca vai ser o que seu pai e sua mãe quis. Se você for o que Deus quer, está ótimo. Chegou uma fase na minha vida que onde eu comecei a me desesperar, porque eu cheguei no ponto que eu falei,
Não formei? Não estou no emprego? Estou aqui, vou viver de quê? Agora eu vou virar planta, né? Vou viver de fotossíntese. E sabe aquelas coisas que você chega, todo mundo pergunta, né? E a gente aprendeu a se definir pelo que a gente faz. Quem é você? Ah, eu sou fulana. Sou formado nisso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Viu o que o idoso falou ali? O que o senhor falou? Desculpa. O que o senhor disse? Ele falou, por que a gente parece que perdeu? Porque hoje ele não está no mercado de trabalho. Então a sensação que ele tem é que ele não tem utilidade mais, mas isso não é verdade. O que te define não pode ser um crachá de uma empresa que você entra. O que te define não pode ser uma faculdade que você faz. Se você tiver um crachá e não souber quem você é, você vai ser só mais um. Mas se você souber quem você é, se você tiver um crachá, se você tiver dinheiro na conta, você vai cumprir o seu propósito. Eu ouvi uma frase um dia que diz: quem não aparece não é lembrado. E aí o Cláudio Duarte disse que alguém falou essa frase para ele, ele anotou na Bíblia e falou, poxa, que frase linda. E aí diz ele que chegou em casa, o Espírito Santo falou com ele aqui, anota uma frase que eu vou te falar debaixo daquela. E aí diz ele que foi correndo, pegou a caneta, e aí o Espírito Santo de Deus falou com ele, quem anda comigo nunca é esquecido. Se o mundo diz para você que quem não aparece não é lembrado, Deus diz para você que quem anda com Ele nunca é esquecido. Eu quero andar com Deus, querido. E você? Você ainda está querendo andar com gente que parece que é lembrado? Você ainda está se rebaixando tanto para entrar num grupo de pessoas que você até se perdeu? Ah, porque lá tem que fazer assim, porque todo mundo faz. Livre não é aquele que faz o que quer. Livre é aquele que não precisa fazer o que todo mundo faz para sentir que é livre. Sabe aquele que fala não? Não vou. Por quê? Não quero. Não vou fazer. Ah, mas está todo mundo usando droga. Não vou. Não quero. Não quero. Porque não é o que eu acredito. Não é o que faz bem para mim. Que nessa noite você ergue os seus olhos. Porque hoje as pessoas dizem, conhece a si mesmo que você vai se libertar. Se você conhecer a si mesmo e Jesus não estiver aí, você não vai se libertar não, você vai endoidar. Agora se Jesus, estando aqui, me trazer a uma reflexão sobre mim mesmo, e como eu preciso me adequar a Ele, aí sim. Então não é só olhar para dentro, você precisa olhar para Deus e achar Ele aí dentro. Aí sim. Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu não sei quantas pessoas essa mensagem vai alcançar. Eu não sei, Senhor, em qual situação, mas eu sei que vai de encontro, está indo de encontro a corações essa noite. Quem sabe pessoas que estão pensando em desistir, que estão tão desoladas da vida. Nessa noite, pela tua palavra, eu digo não. Não. Não para esse plano de morte. Não para esse plano de destruição. Não para o abandono. Não para a decepção. Não para essa cegueira. Eu digo não para esse lugar sem saída. Eu digo não, Senhor, para essa sentença. E eu declaro agora, Senhor, vida e abundância, Pai. Eu declaro agora que toda escama venha cair desses olhos, Pai. Que todo desengano, que toda decepção, toda desesperança venha agora dar lugar, Senhor, para agora ser inundada pela presença do Senhor. Senhor, esse que se sente tão decepcionado, porque não se encaixa em padrões. Quem sabe padrões de beleza, quem sabe padrões da sociedade, aonde tudo parece tão imediato, tão rápido. Senhor, uma sociedade do ter, que para ser precisamos ter, e se não temos, não somos. Quando na verdade, nós já somos, e somos escolhidos pelo Senhor. Senhor, muitos de nós, muitas vezes, nos encontramos com a decepção, com a dor, com a angústia. E se pudéssemos sim, nós fugiríamos de enfrentar os nossos problemas, de enfrentar as dificuldades. Mas nessa noite nós olhamos para o Senhor e sabemos que não precisamos fugir, Senhor.
Sabemos que não precisamos nos afugentar, porque o Senhor está conosco. Que essa palavra, Senhor, venha ao coração de cada um aqui nessa noite. Meu Deus, se porventura alguém está com pensamentos de desistência, meu Deus, se porventura alguém ainda está tentando manter uma situação aparente, que nessa noite ele se renda, que nessa noite essa pessoa se renda e entenda que diante de ti, ela pode ser exatamente o que ela é, porque é nisso que o Senhor vai trabalhar. Pai, a tua palavra diz, quando te perguntaram por que o Senhor estava entre certos tipos de pessoas, o Senhor disse: porque eu não vim para os que não precisam de médicos, porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque eles é que necessitam. Senhor, então que cada um venha entender que é para elas que o Senhor veio, é para cada um de nós, é para os que estão doentes, é para os que necessitam, meu Deus. Nessa noite, Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos deu vida, e nos deu vida em abundância. E o Senhor está dizendo que nada aqui é mais importante do que a vida que o Senhor nos deu. A comida não é, a aparência não é, Senhor, e tudo que nós viemos edificar aqui, nada disso é mais importante do que a nossa vida. Pai, que o Senhor venha trazendo agora refrigério para as nossas almas. Como a tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que haja alívio agora, Senhor, de todo fardo, toda cobrança, toda pressão, Senhor. Tudo aquilo que de fora tem nos pressionado por dentro e tem feito nos mostrar por fora aquilo que não somos. Senhor, eu te agradeço, Pai, e que essa palavra encontre abrigo em cada coração, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Diga sim ao dom da vida que o Senhor te deu. Não é porque parece que as coisas estão ruins que isso tem que definir que elas sempre serão ruins. Erga os seus olhos, como a palavra diz, para o autor e consumador da nossa fé. E quem sabe hoje, querido, no nosso meio, tem alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe hoje tem alguém aqui que precisa, sabe, se render e falar: ó, eu me rendo. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu preciso que Jesus me ajude a colocar em ordem a minha vida. Se você, querido, que está aqui, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, e você quer fazer isso, eu convido você a fazer essa oração comigo nessa noite. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Lá atrás nós temos um jovem. Aleluia. Mais alguém, queridos? E sabe, nessa noite o que ele está entendendo é que de fato, querido, ele tinha que estar aqui. De fato você tinha que estar aqui, meu irmão. Ô irmão, ele está dizendo aqui que ontem ele teve uma tentativa de suicídio. Vem cá, Marcelo. Abraça ele aqui. Ô irmão, se era só para ele, eu já vou para casa, já ó. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, sabe? Irmãos, eu estava lá em casa de tarde. Deus falou tão claro no meu coração: você precisa falar sobre isso. Você precisa. Irmãos, alguém que nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem cá. Ou você quer retornar para os caminhos do Senhor? Irmão, os meninos vão abraçar ele, vão ajudar ele, você vai ver. Eles vão ajudar ele, isso aqui não é teatro não, viu? Eles de verdade vão ajudar ele. De verdade eles vão ajudar, vão caminhar com ele. O que precisar fazer por ele, nós vamos fazer, irmãos, para ajudar ele, sabe? Porque Jesus trouxe esse rapaz aqui nessa noite para salvar ele, olha só. Para restaurar a vida dele. Irmão, vocês têm noção, você sabia que quando uma pessoa, ela se suicida, ela atinge no mínimo 20 pessoas? Então não é só ele.
Deus está restaurando a família dele. Deus está restaurando a casa dele. Deus está restaurando os vizinhos dele. Amém, querido? Amém. Eles vão orar por ele aqui. Se você ainda quiser vir, pode vir, que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, para que essa mesma obra que o Senhor está fazendo na vida dele, que o Senhor faça na vida de muitas outras pessoas. Você pode estender sua vida aqui à frente, querido. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Jesus, pela vida dele, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe ele, Pai. Oh, meu Deus, o plano do Senhor é maior, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. E eu posso ver, meu Deus, que através da vida dele, muitos outros serão alcançados, Pai. Hoje ele precisava saber, meu Deus, que ainda que ele quisesse fazer isso, o Senhor disse não para ele ontem. O Senhor disse não, 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 não. E hoje o Senhor está dizendo sim. É isso que eu quero para você. É isso que eu estou te chamando para viver. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Jesus. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, os meninos vão lá para ele com a sala. Vão estar lá com ele, passar um tempo lá, conversar com ele, orar com ele. Porque esse acompanhamento ele vai continuar, amém? Não termina aqui. O nome dele é Gustavo. Ore por ele, continue orando por ele, tá? Você ainda vai ver muito ele aqui. Amém? Glória a Deus. Amados, que o Senhor abençoe cada um de vocês, amém? Vão debaixo da graça do Senhor, debaixo da paz. Que o seu coração encontre alegria, paz, o Senhor todos os dias. Que o nosso contentamento, a nossa satisfação esteja no Senhor. Esteja na presença dEle todos os dias da nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Que Ele faça brilhar o rosto dEle sobre ti. Que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Não só hoje, mas desde agora e para sempre. Vão todos em paz. Que o Senhor os abençoe. Tenha uma excelente noite debaixo da graça da presença do Senhor. Amém?